Bom, e agora na parte 2 do vídeo nós vamos criar regras de negócio. Na parte um nós vimos como criar formulários, formulários simples, formulários envolvendo relacionamento entre tabelas, com relação de um para muito, com chave estrangeira, enfim, criamos uma série de formulários e demonstramos e mostramos na prática como é que o Maker transforma todo esse processo de forma muito rápida e muito simples. Agora vamos criar regra de negócio, porque nem tudo em uma aplicação é cadastro, né? Às vezes você tem que atender algo via regra, via algum processamento, algum cálculo, enfim, uma regra de negócio de fato da sua aplicação. E dentro do Maker nós fazemos isso através de fluxograma. Então, mais uma saída para desenvolvimento visual, né? Você cria formulários visualmente e também cria as regras visualmente através dos fluxogramas. Bom, e o fluxo que eu vou criar, ele vai estar envolvido no formulário de cliente que nós criamos na parte 1 do vídeo, tá? Nesse formulário, nós temos aqui o cadastro do cliente com o nome, o CPF, o sexo, a data de nascimento e a foto desse cliente. Bom, e a minha regra de negócio vai ser simplesmente validar a maioridade do cliente. Ou seja, eu só posso permitir clientes, né, para serem cadastrados no meu sistema se eles estiverem dentro de uma faixa etária de idade que é justamente maior ou igual a 18 anos. Tá? Então ele tem que ter pelo menos 18 anos para poder ser cadastrado no meu sistema. Então isso é uma regra de negócio. Acabei de montar aqui a regra de negócio e agora vamos replicar isso, né, criar de fato essa regra de negócio no sistema através do fluxograma. Bom, primeira coisa é, toda a ferramenta em si, ela é orientada a eventos, ok? Então você vai achar eventos do sistema, como por exemplo, ao autenticar, ao entrar, ao mudar senha. Você vai encontrar eventos dos formulários, por exemplo, vou abrir aqui o formulário cliente e clicando no formulário, ó, nós temos aqui os eventos do formulário. Antes de deletar, antes de alterar, ao entrar, ao navegar, ao sair do formulário, depois de alterar nesse formulário, certo? E temos também eventos dos componentes. Ó. Vou clicar na caixa de texto aqui, nome, ó. Aí eu tenho um evento ao clicar, ao entrar, ao modificar nesse componente, ao pressionar a tecla dentro do componente, ao sair do componente. Então, eu tenho uma série de eventos, né? E para cada um desses eventos eu posso vincular um ou mais fluxogramas a serem executados, ok? Então, as regras sempre ocorrem de acordo com o evento. Então, você tem que sempre estar atento ao evento que você vai utilizar, tá? Bom, então, se eu pensar novamente na minha regra de negócio, o que ela tem que fazer? Nós já vimos na parte 1 do vídeo que toda essa barra de navegação ela já se encarrega de fazer todo o CRUD, né, de inserção, alteração, exclusão de dados. Tudo isso já faz automaticamente pela barra, né? Então, eu já sei que eu não preciso fazer nenhum tipo de operação para isso, porque a barra já vai se encarregar de fazer esse processo. Então, o que minha regra tem que fazer, na verdade, é o seguinte: ela tem que verificar, antes de inserir as informações do banco, eu preciso rodar uma verificação para saber se a idade do cliente é uma idade válida, ou seja, se ela faz parte da minha faixa etária. Se não for, eu tenho que impedir o cadastro e, se for, eu tenho que permitir que ele seja cadastrado. Então, a minha regra, na verdade, ela vai atuar antes da inserção. Ela vai rodar em cima do evento de navegação para impedir o cadastro de clientes com idade inferior a 18 anos. Então, com isso, né, eu já disse muito sobre o evento que eu vou utilizar. Né? Antes de inserção no formulário, ou seja, eu vou utilizar o evento antes de inserir desse formulário cliente. Sempre que esse evento ocorrer, eu preciso executar uma regra de negócio para fazer uma validação, para saber o que está tentando ser inserido na tabela, se ele pode ou não se cadastrar nesse sistema. Então, aqui no evento antes de inserir, eu clico nos três pontos aqui, abre a tela para eu vincular um fluxo a esse evento. Então aqui eu tenho uma série de fluxos, né, que são os fluxos importados do próprio template. Eu não cheguei a criar nenhum fluxo ainda nesse sistema, mas já existem alguns fluxos do template Portal que foi que eu escolhi para o meu projeto. Mas, de forma geral, eu não tenho um fluxo para validar a maioridade de um cliente. Então eu vou criar esse fluxo. Então, clico no botão aqui, criar fluxo. Esse é o nosso editor de fluxograma. Esse é o objeto início, onde começa o fluxo, ele é único no seu fluxograma e não pode ser removido, tá? E esse aqui é o objeto fim, que pode não ser único no seu fluxo, tá? Pode ser que você tenha múltiplos fins, né? De acordo com a sua regra de negócio, pode ser que você leve a fins distintos. Então, você pode ir montando de acordo com a sua lógica. Bom, então agora aqui eu vou montar o meu fluxograma, tá?
não vou ainda aplicar nenhuma função específica do Maker. Eu vou apenas entender o processo que o fluxo vai estar vinculado, que é o evento antes de inserir. Eu vou entender como a barra de navegação ela já ocorre, a gente já sabe, já viu isso funcionando, e a partir daí eu vou montar uma regra, um processo de como deve ocorrer a validação da idade do cliente, ok? E para montar esse processo, esse fluxograma de fato, né, eu vou clicar com o botão direito e eu tenho essa paleta de componentes aqui, certo? E eu vou utilizar o círculo mais interno, que é esse círculo menor aqui, ó, que tem os objetos para montar de fato a estrutura do meu fluxograma. Então eu tenho processamento, que é o cálculo, decisão para perguntas, o conector, que é para você manter os objetos organizados, o subfluxo para chamar um fluxo dentro de um outro fluxograma, comentário, que é algo, você vai colocar um comentário no seu fluxo, algo que não vai ser executado, mas serve para documentar também e organizar o fluxo, criar mais um objeto fim, delimitar, determinar a linha de execução entre um objeto e outro, né? Qual é a ordem, quem executa primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, de acordo com a pergunta para onde vai, lado sim, lado não, tá? E objeto interação, que é interação com tela, mensagem de alerta, mensagem de erro ou barra de progresso, tá? Eu vou começar aqui com o objeto processamento, porque ele indica o tipo de cálculo, tá? Por que eu vou começar com processamento? Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é entender que eu preciso calcular a idade do cliente, ok? Essa idade é um simples cálculo, a diferença de anos, né, entre a data de hoje e a data de nascimento do cliente, tá? Ou seja, pode ser que aquele cliente hoje não tenha 18 anos, mas pode ser que amanhã ele complete 18 anos e possa ser cadastrado. Então, tem que ser relativo à data atual do sistema. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber aqui é o seguinte: eu preciso conhecer a data de nascimento do cliente para conseguir determinar a idade dele. E essa informação ele vai digitar lá na tela, então eu não tenho de forma natural aqui no fluxo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou criar um parâmetro de entrada do meu fluxograma e essa informação ela vai ser preenchida pelo formulário quando ocorrer o evento antes de inserir. Para isso, eu vou clicar no objeto início aqui, ó, e vou criar um parâmetro de entrada chamado data de nascimento. E o tipo do parâmetro será do tipo data. Ok? Então, essa informação vai chegar de forma externa ao fluxo, ou seja, o formulário é que vai passar por esse fluxo. E eu ainda vou determinar como é que ele vai passar, qual vai ser o valor, enfim, ainda vou escolher isso, mas de forma que a gente precisa entender aqui é que o fluxo recebe um parâmetro data de nascimento. Com essa informação, agora eu posso calcular a idade do cliente. Então, esse objeto aqui, esse processamento, eu vou botar uma descrição para ele aqui, que vai ser calcular idade do cliente. Sabendo a data de hoje e sabendo a data de nascimento do cliente, eu consigo determinar qual é a idade dele. Então, eu vou lá e calculo a idade. Tendo essa resposta, esse cálculo, esse resultado, né? Agora eu preciso tomar uma decisão. Preciso verificar se esse resultado foi maior ou igual a 18 ou se foi menor ou igual a 18. Então, ou se foi menor do que 18, né? Uma opção ou outra. Então, eu vou criar agora aqui um objeto decisão, tá? E esse objeto decisão, a descrição dele vai ser idade maior igual a 18. Eu usei aqui, ó, um operador, né? Maior ou igual, mas só foi a título de descrição também. Isso aqui não vai ser executado, isso não faz parte de código nenhum, não estou codificando. Eu poderia escrever por extenso ali, idade maior ou igual a 18 sem problemas, tá? Eu coloquei o operador para facilitar e agilizar o processo aqui de digitar a expressão. Então, idade maior ou igual a 18. Bom, se a idade for maior ou igual a 18, o que isso quer dizer? Esse cliente está dentro da minha faixa etária, né? E ele pode ser cadastrado no sistema. Só que eu não preciso me preocupar em inserir o cliente na tabela, né? Na tabela de clientes, ou enfim, porque isso já acontece pela barra de navegação. Então, basta que eu não interrompa o processo, que fatalmente aquele cliente vai ser cadastrado no banco de dados, porque a navegação já faz isso. Quando esse fluxo aconteceu, foi quando o evento de inserir iniciou. Então, se eu não impedir, quando terminar o evento é o finalizar da operação de inserir no banco. Então, basta que eu não impeça o cadastro, que ele vai conseguir se cadastrar sem problema no sistema. Então, se a resposta for sim para maior ou igual a 18, basta eu finalizar o fluxo. Então, vou botar aqui o objeto fim para esse lado e vou ligar aqui a saída do tipo sim. Então, a resposta, quando for sim, ele vai acabar, vai simplesmente finalizar o fluxo, né? E aí o processo vai seguir normalmente, a barra de navegação vai seguir e vai cadastrar o registro no banco de dados.
Ok. Porém, quando a resposta for não, ou seja, quando a idade não for maior ou igual a 18, aí eu tenho um problema. É um cliente que não pode ser cadastrado, ele está fora da minha faixa etária e eu preciso impedir o cadastro. Eu não posso deixar que a operação de inserir prossiga e não quero que ele seja cadastrado porque ele não tem ainda 18 anos. Então, para isso, eu preciso interromper o fluxograma, pois interrompendo o fluxo, ele vai de forma automática interromper o processo em que o fluxo está vinculado. Esse fluxo ele só aconteceu no evento antes de inserir. Então, qualquer erro que eu exibir nesse fluxograma, ele vai interromper o fluxo e também vai interromper o processo de inserção. Então, aqui basta eu colocar um objeto interação e colocar uma mensagem de erro. Mensagem de erro. Ok. E aqui agora eu coloco o objeto fim para terminar a outra linha de execução aqui. Então, agora, com isso aqui eu montei... Então, um pouco mais para cá. Com isso, eu montei a lógica do meu fluxograma, tá? Entendi o processo, o evento que ele está vinculado e montei todo o processo que deve seguir sem aplicar nenhuma função específica maker ainda. Bom, agora para isso aqui executar e realmente funcionar, eu preciso montar as funções, né? Eu preciso reutilizar as funções da API do Maker para montar e fazer com que esse processo ocorra de fato na execução. Então vamos lá. Primeiro é calcular a idade do cliente. Duplo clique no objeto, ele vai chamar o nosso montador de expressões do Maker. Esse montador é onde você vai combinar as funções e montar a sua expressão que calcula aquele objeto que você tem que fazer. Depende da necessidade. Nesse caso aqui é calcular a idade do cliente. Então a expressão atual é nula. Eu vou clicar com o botão direito e aqui eu tenho acesso a funções e fluxos, certo? E aqui vem aquelas 872 funções da API padrão na versão 3.9, tá? E todas categorizadas. Então, funções de acesso nativo, funções de Active Directory, funções de arquivo, o que mais aqui? Funções de árvore, de banco de dados, de biometria, cognitivo, componente e assim por diante, tá? Não dá para ver todas as categorias aqui, mas você vê que estão categorizadas. Pela ferramenta ser 100% brasileira, 100% baiana, né, tudo está em português. Isso já facilita muito para você encontrar as funções. E além disso, o nome das funções é sempre o mais intuitivo possível, né? Então vamos lá, por exemplo, eu quero procurar aqui uma função para fazer uma soma. Eu vou digitar aqui soma, tem lá uma função para fazer isso. Aí eu quero uma função para alterar o valor de um componente. Então, alterar valor do componente. Então, geralmente, se você buscar pelas palavras que você está pensando da função, ou se você buscar por sinônimos, você vai encontrar uma função que faça aquilo que você precisa. E o que nós precisamos aqui é o seguinte, eu tenho duas datas na verdade, né? A data de hoje e a data de nascimento. Eu quero descobrir a diferença de anos entre essas duas datas. Bom, se eu digitar aqui diferença, ó, já é o suficiente para encontrar dentro da categoria data e hora, nós temos as funções de diferença de anos, de dias e de meses, tá? Eu vou fazer com diferença de anos, que é o suficiente aqui para a gente ter pelo menos uma informação se ele tem 18 anos ou não, tá? Clicando na função, aparece aqui do lado, dessa forma flutuante aqui, a descrição dela. O que ela se propõe a fazer, o tipo de parâmetro que ela guarda, tudo mais. Então, vamos lá. Essa função calcula a diferença de anos entre as datas passadas por parâmetros. Ela espera dois parâmetros, são duas datas, e retorna o resultado dessa comparação do tipo inteiro, ok? Então eu vou dar duplo clique na função diferença de anos e aí ele espera uma primeira data que é a data de hoje, tá? E a data de hoje eu não posso simplesmente vir aqui e digitar uma data, né? Botar uma data aqui no componente, tá? Não posso fazer isso porque o sistema só funciona hoje. Amanhã ele já está incorreto, né? Tem que ser algo relativo, tem que gerar a data de acordo com o dia mesmo. E aí eu preciso de uma função. Olha como é intuitivo, eu preciso de uma função que traga a data de hoje. Se eu digitar aqui hoje, se eu digitar correto vai, né? Digitando hoje, ele chama aqui a função hoje, tá? Bem intuitivo o nome da função, né? O que ela faz? Ó? A função hoje, ela retorna a data atual. Não espera nenhum parâmetro, simplesmente retorna para quem chamou a data de hoje. Perfeito. Então já tem uma primeira data aqui para a função diferença de anos.
O segundo parâmetro vai ser a data de nascimento daquele cliente. E essa informação ela chega para o meu fluxo através de um parâmetro de entrada. Então aqui eu vou clicar com o botão direito e agora não vai ser mais uma função. O fluxo vai ser parâmetros e variáveis. E eu vou escolher o parâmetro data de nascimento. Duplo clique aqui, ele vai direto para o componente. Então, nesse momento aqui, ó, essa expressão atual ela está calculando a diferença de anos entre a data de hoje e a data de nascimento do cliente. Bom, isso tem um resultado, tem um retorno, né? E eu preciso guardar isso em uma variável, porque eu vou reutilizar mais à frente, para saber se é maior do que 18 e tudo mais. Então, eu vou criar aqui agora uma nova variável, chamada idade. E o tipo da variável vai ser inteiro, já que é o número da idade. Vou aplicar aqui para criar variável. E aqui em atribuição, eu vou escolher a variável idade. Ou seja, o resultado do cálculo dessa expressão que eu montei aqui é armazenado na variável idade. Então, ok. Com isso, eu acabei de descobrir a idade do cliente. Perfeito. Agora, sabendo a idade, eu posso verificar se ela é maior ou igual a 18. Então, aqui em idade maior ou igual a 18, eu preciso montar uma expressão que me traga um retorno lógico, né? Uma resposta sim ou não. De acordo com a resposta, ele vai seguir para um lado do fluxo ou outro, né? O lado sim e o lado não. Então, vamos lá. Duplo clique no objeto decisão. Ele chama novamente o nosso montador de expressão, que eu vou montar a expressão aqui para descobrir se a idade é maior ou igual a 18. Ora, vamos analisar a própria descrição do objeto, né? Idade é maior ou igual a 18. Idade pode ser traduzido como a nossa variável que nós acabamos de montar para receber o cálculo da diferença de anos, né? Ou seja, para armazenar a idade do cliente. Ok. 18 é um valor estático, é um valor fixo, né? É a minha regra de negócio, né? Então é um valor que não vai mudar. Então, o que é função aí é justamente o operador, maior ou igual. E como nossa API é bastante intuitiva, se eu digitar aqui maior ou igual, nós temos uma função exatamente com esse nome. E o que ela faz? Simplesmente verifica se um valor é maior do que o outro. E te retorna um booleano, né? Um valor lógico indicando se sim ou não. Tá? Que é o que eu preciso para a expressão. Né? Então, duplo clique na função maior ou igual. O primeiro parâmetro é a nossa variável idade, que eu vou comparar com o inteiro 18, que aí não é algo dinâmico, né? Algo constante, algo fixo. Então, eu vou utilizar agora, em vez de fluxos e funções e parâmetros, né? Eu vou indicar constantes do tipo inteiro e o valor vai ser 18. Então, estou perguntando se a idade é maior ou igual a 18. Bom, de acordo com a resposta, se for para o lado sim, acabou aqui essa execução do fluxo. Só que se a resposta for não, aí eu tenho que utilizar uma mensagem de erro, porque eu tenho que impedir aquele fluxo e impedir todo o processo de acontecer. É um cliente que não pode ser cadastrado nesse momento. Então, duplo clique no objeto mensagem de erro, né, no objeto interação, melhor dizendo. Aí ele pode ser uma mensagem de erro, pode ser uma mensagem de alerta ou uma barra de progresso. Você que vai escolher. Eu vou escolher a mensagem de erro. E aqui eu coloco o conteúdo da mensagem. Ó, operação não concluída. Idade inválida. Pronto. Operação não concluída, idade inválida. Então, dou uma resposta negativa para o usuário, um feedback negativo, indicando que não foi cadastrado porque a idade dele está inválida, ou seja, ele não atingiu a faixa etária para se cadastrar no sistema. Então, montei aqui toda a expressão do fluxo. Agora eu vou pressionar um Ctrl S aqui para salvar o fluxo. Ele pede um nome, eu vou chamar isso de validar maioridade do cliente. Coloco uma descrição, fluxo executado antes de inserir no formulário clientes para validar a maioridade do cliente. Pronto. E a camada, eu vou escolher a camada servidor. E vou salvar esse fluxo. Pronto. Salvei o fluxo. Então, criei o processo, escolhi as funções, combinei as funções e montei meu fluxograma. Bom, agora o que eu preciso fazer é testar esse fluxo. Né? Aqui dentro do próprio editor de fluxogramas, nós temos a saída para isso, que é o nosso player de fluxo. Você vai clicar no botão executar, ele chama o player de fluxo, e como esse fluxo já tem um parâmetro, ele montou a interface aqui para eu passar o valor do parâmetro, que é a data de nascimento.
Eu vou indicar aqui 01/01/2000, por exemplo. E vou clicar no botão aqui para executar. Clicando em executar, vem a mensagem: operação não concluída, idade inválida. Ou seja, meu fluxo funcionou. Eu passei um cliente com do nascimento de 2000, né? No momento dessa gravação, então ele tem 16 anos, então ele tem menos 18 e por isso não pode ser cadastrado. Então isso aqui foi um teste de caixa preta, né? Eu passo o valor, o parâmetro, o fluxo trata a informação e me dá um resultado. Então eu sei que o resultado foi correto, né? Porque ele deu a mensagem negativa, porque realmente era uma idade inválida. Só que eu consigo ir além do teste de caixa preta. Eu consigo fazer um teste que consiga é, controlar toda a execução e entender como o fluxo chegou naquele resultado. E para fazer isso eu posso combinar o nosso debug, que eu vou conectar aqui agora. Eu vou, opa, aqui. Eu vou combinar o nosso debug com o player de fluxo. Então, ativei aqui um ponto de parada para o debug. E aqui, agora, eu vou executar de novo o fluxo pelo player. Ó. Mais uma vez, eu passo a mesma data. Ponto 01/01 de 2000. E vou dar um play aqui para executar o fluxo. Ele captura a execução. Perceba que dessa vez ele focou no fluxo e congelou. Tem uma execução do fluxo validar a maioridade do cliente que está pausado no momento. Tá? Aqui eu vejo os valores das variáveis, dos parâmetros. Ó, chegou um parâmetro de data de nascimento com valor 1/1/2000 e a idade por enquanto está zero porque ele não calculou ainda. Esse símbolo de um inseto aqui, de um bug, né? Ele indica o próximo objeto a ser executado. Então ele vai executar esse calcular a idade do cliente. Eu vou clicar para saltar para ele executar esse objeto. Então ele saltou e descobriu que a idade é 16. Calculou lá a idade e guardou 16 na variável. Agora ele vai perguntar se é maior do que 18. A resposta vai ser não. E aí ele vai dar a mensagem de erro. Tá? Então, além de conseguir tratar ver o teste de caixa preta, né, eu consegui também fazer o teste controlando a execução. Agora é só pegar esse fluxo, vincular ao formulário e testar no browser. Né? Então, vou fechar isso aqui. Aqui eu vinculo qual vai ser o valor do campo que vai preencher esse parâmetro, que é o data de nascimento. Ok. Salvo aqui o formulário. No browser aqui, basta eu checar se está em modo projeto, não estava, então coloquei modo projeto. Abri o formulário cliente e dá um Ctrl R, Ctrl F5, ou o botão direito recarregar, você escolhe aí como é a forma mais rápida de recarregar o formulário. Recarreguei o formulário, agora eu vou tentar cadastrar um novo cliente. Aline Moraes. Vou colocar aquela mesma data que a gente utilizou lá, só para a gente fazer o mesmo teste, ó, 2000, colocar aqui um CPF para ela. Vamos gerar um CPF aqui. Gerar um CPF aleatório aqui. Pronto, gerei o CPF. Colar aqui, feminino, e vou tentar gravar. E aí vem a mensagem de erro: operação não concluída, idade inválida. Tá? Eu vou colocar uma outra data aqui, 01/01/1990. E aí consigo, dessa vez, gravar, porque esse cliente sim está dentro da minha faixa etária, tem idade maior ou igual a 18 e pode ser cadastrado no sistema. Bom, e agora nós vamos criar, então, um relatório para aplicação. Tá? Vamos criar um relatório de clientes. Temos alguns clientes cadastrados aqui na base, né? Vamos colocar imagens aqui para esses clientes, só para facilitar. Quem é esse aqui? É Luan Silva, né? Então, já que é Luan, vamos colocar aqui uma foto para Luan Silva. E Aline Moraes, vamos colocar aqui também uma foto para Aline Moraes. Pronto. Então, cadastrei aqui algumas imagens que eu tinha aqui na máquina e montei aqui, adicionei imagens, né, para os clientes. Vou montar então um relatório de clientes, tá? Como é que eu vou fazer isso? Aqui no Maker, eu vou clicar com o botão direito, deixa eu fechar esse formulário aqui. Botão direito, novo relatório. Esse relatório, ele pode ser em branco, a partir
de um assistente ou baseado em um formulário. Eu vou criar em branco aqui para mostrar desde o zero como é que monta um relatório no Maker. Então, já que nossa proposta é desenvolvimento visual, nós temos também uma interface para você montar relatórios visualmente, tá? Então, está aqui a interface atual do nosso relatório, a estrutura, por enquanto, uma página em branco, né? Vamos montar aqui, então, um relatório. Primeiro, vamos começar com dados e vamos montar as consultas, né, do nosso relatório. E aí, para montar consultas, também temos uma saída visual para isso, que é o nosso assistente SQL. A consulta é simples na tabela de clientes, tá? Então, vou trazer aqui a tabela MKT cliente. Aí eu preciso do nome do cliente, a data de nascimento dele, o CPF e a foto. Tá? Então, marquei esses campos. Aqui em resultado eu vejo um preview das informações dos clientes cadastrados. São 3, Eric, Luan e Aline. Ok, eu vou clicar aqui em SQL, dá para ver o script. Aqui eu posso colocar o nome para esse condutor. Eu vou chamar de clientes. Pronto, ele vai criar aqui agora um condutor de dados chamado clientes. Com esses campos aqui, essas colunas. Ok, agora já temos a consulta do relatório, podemos montar o desenho aqui, tá? E eu vou montar aqui uma estrutura do relatório como se fosse uma estrutura, como se fosse uma galeria de clientes, né? Trazendo a imagem do cliente com a data, nome e CPF. Eu quero trazer múltiplos e colocar inclusive em múltiplas colunas, né? Vou botar 2 colunas aqui, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é configurar a página do relatório, né? Que o padrão é vir em uma coluna só, que é o que está agora. Eu vou configurar a página para que ele venha em 2 colunas, tá? E a impressão seja da esquerda para a direita, tá? Então, configurei a página, configurando ele já muda toda a estrutura, tá? Para que eu monte aqui o que vai ser o resultado de uma coluna e ele está replicando para as próximas colunas, tá? Você monta sempre o conteúdo de uma linha, ou no caso aqui, monta o conteúdo de uma coluna e ele vai replicando para as próximas. Então, aqui na parte superior é o cabeçalho do relatório, que eu vou montar aqui, vou colocar um polígono, só para ficar organizado, um polígono aqui. E esse polígono, dentro dele, eu vou colocar um label, que é um texto, né, estático. Vou botar ele centralizado aqui. E o conteúdo dele vai ser relatório de clientes. Então, um pouco a fonte aqui e colocar em negrito. Vamos lá. Pronto. Relatório de clientes. Deixar um espaço aqui para começar a impressão. E aí vem a questão das colunas, né? E aqui na coluna eu vou colocar um outro polígono. Eu vou criar uma caixa para cada uma coluna que foi impressa, né? Para limitar o conteúdo da coluna. E dentro dela eu vou colocar um componente imagem para ser a foto do cliente. E do lado eu vou colocar nome, data e CPF, tá? Então eu vou criar aqui um componente, um campo imagem, que é a imagem vindo do banco, né? Você pode pegar a imagem direto de um arquivo na máquina ou vindo do banco. Vou pegar aqui uma imagem vindo direta do banco. E clicando no componente, eu indico de qual condutor, né, para qual campo de um condutor de dados ele vai estar vinculado. Então, o condutor único que eu tenho é clientes, e desse campo, né, que eu vou indicar é o campo foto. Desse condutor eu vou indicar o campo foto. Então, aqui ele vai exibir a foto do cliente. E aqui do lado eu quero exibir o nome do cliente, a data de nascimento e o CPF dele. Eu tenho aqui do lado os campos de cada um dos condutores, tá? Eu posso pegar aqui o campo e arrastar de forma muito prática para cá, tá? Ele traz sempre dois componentes, né? Um para ser a descrição e o outro para ser o conteúdo. Eu quero só o conteúdo, então eu vou tirar aqui a descrição. Eu vou deixar só o conteúdo aqui mesmo. Pronto, então aqui vai estar o nome do cliente. Depois eu quero a data de nascimento dele, a mesma lógica, ele vai trazer 2 componentes. Eu vou tirar a primeira descrição e deixar só o conteúdo, o campo, realmente que é o conteúdo, a data de nascimento dele. E o CPF, vou botar aqui embaixo, a mesma lógica, apago a descrição, porque nesse caso eu quero só o conteúdo mesmo. Vou botar aqui embaixo, pronto. Agora eu posso colocar a formatação para esses componentes. Por exemplo, o nome não precisa, mas a data de nascimento precisa. Vou colocar uma formatação aqui, um formato de data que eu vou escolher, DD, MM, YY, YY. E para o CPF também, colocar uma formatação aqui de CPF. Algumas máscaras já prontas aqui também, CPF. Pronto. Aqui no rodapé, né, no final da página, eu vou colocar uma linha, só para indicar que começa o rodapé,
tá? Sempre mantendo aqui o alinhamento com os outros componentes superiores, né? E para finalizar aqui embaixo, eu vou utilizar um componente do nosso servidor de relatórios, que é o variável do sistema, nosso gerador de relatórios, né? E ele vai exibir, ele tem algumas funções prontas, né? O padrão é exibir a data atual, mas ele pode exibir também a data e hora, o nome do documento, total de páginas, página no conjunto e página no conjunto descritiva, que é o que eu quero aqui agora. Ele vai exibir, ó, página 1 de 1, tá? Então ele exibe a página atual e exibe o total de páginas do relatório. Então, página 1 de 1. Vai exibir lá na primeira página e assim por diante ele vai calculando. Ponto. Montei aqui a estrutura do relatório. Agora eu vou dar um preview aqui. E ele vem com a estrutura do relatório, né? A imagem só ficou um pouco grande, né? Ou seja, as imagens elas estão em tamanhos distintos, né? Então, para manter o mesmo tamanho de foto, eu vou forçar aqui na operação stretch, forçar o ajuste ao tamanho do componente que eu coloquei. Então, ele vai se ajustar agora ao tamanho do que eu coloquei, tá vendo? Então, tá aqui os clientes, ó. A foto do cliente, o nome, a data de nascimento e o CPF. Nome, data de nascimento e CPF, nome, data de nascimento e CPF. Pronto. E no final aqui embaixo, não deu para ver, mas aqui tem um rodapé com um conjunto de páginas. Então, eu vi aqui o preview, tá ok do relatório, montei visualmente, muito rápido, muito simples. Eu vou salvar aqui esse relatório, colocando o nome, ó, relatório de clientes, tá? Coloquei o nome e agora eu quero gerar ele pela aplicação, né? Eu vi no preview aqui dentro do Maker funcionando, mas eu quero gerar ele pela aplicação. Então, eu vou voltar no formulário principal do meu projeto e vou adicionar ao menu da aplicação esse relatório de clientes também. Então aqui eu vou criar, para ficar organizado, né, manter a organização, eu vou criar um outro submenu chamado relatórios, não vou misturar relatório com formulário, né? Relatórios. E dentro dele eu vou colocar o nosso relatório de clientes. Pronto. Ok. Ctrl S para salvar. Aqui no browser basta eu clicar para recarregar o menu. Ele já exibiu um novo subitem, dentro dele tem um relatório de clientes, e aqui eu tenho uma interface pronta para gerar o relatório, onde eu posso escolher o tipo desse relatório, pode ser PDF, HTML, imagem, Excel, RTF ou texto, vou escolher PDF, e aqui nessa caixa em branco, nessa área em branco, iriam aparecer os parâmetros, né, os filtros do meu relatório. Como eu não tenho nenhum tipo de filtro, está vazio, eu vou clicar para visualizar, e ele vai gerar o relatório em PDF aqui para a gente. Então está aqui o PDF do relatório de clientes que eu montei de acordo com o que foi cadastrado no banco, tá? Bom, e com isso aí nós vemos, né, conseguimos ver como criar formulários, como criar regras e como criar relatórios no Maker de forma visual, de forma muito prática e muito rápida. Bom, agora eu vou mostrar algumas funções, né, algumas ferramentas a mais que o Maker traz para o seu desenvolvimento que vão também agregar para o seu produto. Como, por exemplo, todo o controle de log de auditoria, na verdade, né, de alteração, inclusão nos formulários do seu projeto. Tudo isso já vem pronto, um log pronto para os formulários. Um exemplo, ó, aqui no formulário de cliente, ó, se eu vim aqui na função de log, ele já vai filtrando por esse formulário, eu tenho acesso ao log geral de todos os registros, de todos os formulários, né? Mas nesse caso eu fui especificamente para o formulário de cliente. E ele mostra aqui o log, por exemplo, aqui mostra uma alteração, por exemplo, que foi feita ó, pelo usuário master, então ele indica quem foi o usuário que fez a modificação, qual foi o tipo, foi uma alteração, a hora, a data, e qual foi o campo que ele alterou. Ele alterou o campo nome, o conteúdo anterior era Eric Farias, né? E ele corrigiu, na verdade foi uma correção que eu fiz, né? Para colocar Eric Farias. Foi digitado errado aqui, faltou o A. Então eu fiz uma alteração para corrigir o nome, tá? Então ele já conseguiu guardar isso aqui. Ou por exemplo, logo de inclusão, ó. Aqui foi inserido, né? Ou seja, um logo de inclusão pelo próprio usuário master. E aqui ele colocou, ó, o ID chegou 3, o nome do campo ficou Eric Farias, foi quando eu coloquei o registro incorreto, né, digitei errado, data de nascimento, o CPF, o sexo e a foto. Botou um binário lá que é a foto do cliente. Então, eu consigo ter todo o log de auditoria de registros feitos, né, nos formulários feitos no seu projeto. Então, isso é bem interessante, agrega muito à sua aplicação, algo que já vem pronto, você não precisa se preocupar com isso.
Bom, além disso, eu tenho também todo o controle de acesso e controle de permissões do Maker já pronto para a sua aplicação. Então, deu para ver ali no log que todas as modificações foram feitas pelo usuário master, né? Mas isso porque eu estava, de fato, usando o usuário master. Então, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou criar um outro usuário para a aplicação. Então, aqui, em usuários, por enquanto nós temos apenas o usuário master. Eu vou cadastrar um novo usuário. Eu vou cadastrar um usuário chamado Eric, senha 123, não é administrador, nome completo Eric Farias, o e-mail eric.farias@softwell.com.br. E aqui eu posso dizer quais sistemas dessa base o usuário Eric tem acesso. É aquilo que eu falei na parte 1, né, que você pode criar múltiplos projetos na mesma base de dados. Nesse caso, só tem um, que é o Maker Trial. Então, ele pode acessar, ele não é administrador. Ok. Então, gravei aqui o usuário Eric Farias. Ele precisa fazer parte de um grupo, já que ele não é administrador, ele tem que fazer parte de um grupo para entrar no sistema, tá? Por enquanto não temos nenhum grupo cadastrado, então o que eu vou fazer é clicar no botão novo grupo e vou adicionar um grupo para o sistema Maker Trial chamado usuários mesmo. Usuários. Pronto, ok. Criei um grupo. E aqui eu vou adicionar Eric ao grupo usuários. Pronto. Senha 123, né? Está no grupo. Cadastrei aqui então o cliente, o usuário Eric. Agora eu vou entrar com esse usuário. Eu vou alterar aqui o usuário. E agora vai ser com o usuário master, vai ser com o usuário Eric 123. Pronto. Entrei na aplicação. Já percebo a diferença. As funções, ó, isso aqui não é um problema, é que na verdade eu não tenho acesso àquelas funções de modo projeto, modo gerente, log da aplicação, isso é característico para quem é administrador da aplicação, do projeto, né? Nesse caso eu sou um usuário final apenas, então eu não vejo essas funções todas, eu vejo apenas o alterar, consigo alterar a minha senha ou sair da aplicação. E os formulários que já faz parte do projeto que foram desenvolvidos, tá? E eu consigo controlar também o acesso a esses formulários, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, vejam que o usuário Eric tem acesso total a todos os formulários. Ele consegue abrir os formulários, consegue cadastrar novos itens, consegue alterar, excluir, tem acesso total aos formulários, porque eu não neguei nenhum acesso ainda. Vamos fazer uma modificação aqui, por exemplo. Ó. Vou fazer duas alterações, vamos lá. Eu vou voltar para o usuário master, né, que tem permissões de gerir as permissões de acesso. Então, vamos lá, master. E agora eu vou entrar no modo gerente, que é o modo de controle de permissões do Maker. E agora aqui eu vou clicar em cadastros e, por exemplo, eu vou dizer que ele não pode ver o cadastro do cliente, né? Tipo, ele se cadastra, ok, mas ele não vai ver o cadastro de outros clientes. Então, a primeira coisa que eu vou mudar é que Eric não vai ter acesso ao menu cliente. Então, Eric, o que eu falo na verdade é o grupo usuários. As permissões elas não são para um usuário específico. Você coloca as permissões para um grupo de usuários e quem fizer parte daquele grupo vai estar afetado por aquela permissão, que é inclusive a forma mais prática de se fazer isso, né? Você não pode ir usuário por usuário dando permissão, que não seria viável isso aí. Mas aqui então, o grupo de usuários, por exemplo, pode ver esse menu. Eu vou dizer que ele não pode enxergar o menu cliente. Então, quem fizer parte desse grupo não poderá visualizar o menu cliente. Ok. E além disso, digamos que Eric tem acesso ao produto, ou seja, o grupo de usuários tem acesso ao produto. Produto não, vamos ver aqui, pedidos, melhor, pedidos, cadê? Aqui, pedidos. Ele tem acesso a esse formulário, ok? Ele pode cadastrar pedidos, só que ele não pode mudar a data do pedido. Então, isso aqui, quem vai gerar é a aplicação, ou seja, ele vai apenas ler o conteúdo, tá? E o que acontece? Então, eu vou clicar no componente data e vou dizer que esse componente é apenas leitura para o grupo de usuários. Pronto. Eu vou fechar isso aqui. Vou fechar e vou agora voltar para o usuário Eric. Eric 123. Acho que eu botei um espaço aqui. Deixa eu Eric 123. Pronto, entrei na aplicação. Primeira coisa, não vejo mais o menu cliente, ou seja, o item cliente não consigo acessar. E eu tenho acesso ao pedidos. Só que pedidos, ou a data, para mim, está apenas leitura. Eu não consigo visualizar, sendo que com outro usuário que não faça parte desse grupo eu vou conseguir ver sem problema. Então, todo o controle de permissões de acesso a nível de menu, a nível de formulário e a nível de componente já vem pronto para a sua aplicação. Não precisa se preocupar com esse processo. Bom, e temos também dentro do Maker, o que vai ajudar aí em tempo de desenvolvimento, né, o controle automático do versionamento dos objetos. Ou seja,
Quando eu crio um formulário, quando eu altero um formulário, quando eu altero um fluxo ou um relatório, o Maker automaticamente vai gerando versões disso e eu posso depois reaproveitar as versões. Vou dar um exemplo. Eu vou abrir aqui o formulário, Portal Lite e alterar a senha, ok? E vou fazer a modificação no formulário. Eu vou apagar aqui o botão alterar a senha. Dei um delete e vou salvar a modificação. Pronto, salvei a alteração. Inclusive, se eu visualizar aqui, não vai ter mais o botão alterar a senha. Então, não tem mais a operação. Se eu fechar o formulário e abrir novamente, não vai voltar com o botão, porque eu excluí de fato o botão. Só que foi uma modificação errada. Eu quero voltar atrás. Ou seja, eu não preciso... eu não quero, na verdade, manter essa modificação. Eu quero voltar, desistir da modificação e preciso que volte o botão, que foi uma modificação incorreta. Então, quando eu fiz essa modificação, de forma automática, o Maker ele gerou um versionamento disso. Deixa eu fechar aqui o formulário. E ele gerou um versionamento disso aqui, ó. Então, eu tenho uma versão aqui do objeto Portal Lite alterar a senha. Tá vendo? Feita aqui exatamente nesse momento. O que eu vou fazer? Ele indica quem foi o usuário que fez a modificação, qual foi a versão disso e me permite restaurar essa versão. Eu vou clicar para restaurar. Ele informa o objeto que vai ser restaurado. Eu vou em reimportar. Feito com sucesso. E agora, quando eu voltar a abrir o formulário alterar senha, ó, o botão vai voltar a existir. Opa, não voltou porque eu gerei uma segunda versão, né? Eu salvei duas vezes e gerei duas versões. Vamos lá. Então, foi a primeira aqui, ó, essa aqui. Vou restaurar. Restaurou com sucesso. Vou voltar a abrir o formulário portal alterar senha. E agora ele volta o botão, ok? Então, ele gerou uma versão, certo, do objeto, é porque eu depois fiz outra modificação e salvei de novo. Ou seja, gerei duas versões do objeto. Por isso que no primeiro restore não funcionou, porque eu voltei para uma versão que ainda não tinha um botão. Então, a primeira versão que eu salvei que tinha um botão, eu consegui restaurar e o botão voltou para a posição correta. Então, ele tem todo esse controle dos objetos, não só para formulário aqui, né? Também para fluxo e para relatórios. E para finalizar aqui, o Maker também gera documentação. Então, olha o tanto de coisa que ele vai agregar no seu desenvolvimento, né, no seu processo de desenvolvimento. Então, ele também gera documentação automática para o seu projeto. Isso acessado aqui pelo menu documentação. Eu vou aqui em dados gerais. É lógico que existe uma série de documentação para um projeto que é muito específica de cada projeto, então não tem como a gente gerar de forma automática, que são esses campos aqui, aprovadores, quem são os atores do projeto, os casos de uso, os benefícios, os limites, enfim, a interface de comunicação. Então, tem uma série de informações que são específicas para cada projeto que você vai ter que preencher um por um aqui e colocar as informações do seu projeto. Só que o que ele gera automático é tudo que você foi criando com o Maker, todos os objetos, formulários, propriedades, tudo isso ele vai trazer automático para você, agregando com o que você adicionou naqueles cadastros ali. Aqui eu vou demonstrar só o que é básico, vou preencher só o básico para gerar a aplicação, tá? Então alguns campos vão estar em branco justamente porque eu não preenchi aqui, para a gente não ter que preencher todas as informações de autores, componentes e tudo mais. Então aqui eu escolho primeiro o cliente, Software Solutions, o local, Salvador, e a data. Uma data aqui qualquer. Pronto, gerar todas as imagens, vou clicar para gravar. Pronto, acabei de gerar uma versão 1 do documento. Isso também é bem interessante, você consegue gerar versões do documento. Então, por exemplo, desenvolvi a primeira etapa do projeto, gero a versão 1 do documento. Depois desenvolvi a segunda etapa do projeto, vou gerar a versão 2 do documento, e isso, o documento vai sendo incrementado de acordo com o que eu vou criando no projeto. Tá? Então, gerei a versão 1 do documento, e agora eu vou clicar aqui para preparar dados para impressão. É o momento que ele vai gerar as imagens dos objetos, as propriedades, vai transformar tudo isso e montar dentro de um relatório para ser exibido como uma documentação automática do meu projeto. Ele está gerando agora essas imagens das interfaces, é só aguardar. Pronto, gerou todas as imagens. Agora que eu seleciono o relatório e clico para imprimir. E aí já vou ter um preview de como vai ficar essa documentação, tá? Como eu citei anteriormente, alguns campos vão estar de fato em branco, porque eu não preenchi atores, aprovadores, uma série de informações que são específicas do meu projeto, né? Então não vale a pena preencher isso aqui agora, mas a gente vai conseguir ver o que é automático. Então ele trouxe a capa, documento de especificação de requisitos, com o nome do projeto, a sigla, quem é o proprietário, que eu preenchi lá, a data, o local. Aqui vem as informações
do projeto, né? Algumas informações vão vir em branco de fato aqui porque eu não preenchi, mas aqui ele já começa, por exemplo, ele traz o formulário de cliente, traz o layout do formulário, ou seja, os componentes, a estrutura, e aqui do lado todas as propriedades do formulário, tá? Aqui os fluxos envolvidos nesse formulário, que é o fluxo vale da idade do cliente, ó, a estrutura do fluxo, tá? Então, toda a documentação, o formulário de itens do pedido, o formulário de pedidos, certo? Então, a série de formulários que eu criei no meu fluxo são sendo exibidos de acordo aqui com a documentação que ele vai gerando de forma automática, tá? E no final, ele imprime também um índice, tá? Um índice de todos os objetos aqui para que você consiga encontrar os objetos de forma mais fácil dentro do relatório. Então, ele gera toda uma documentação do seu projeto, né? Para facilitar e agilizar com certeza no processo de desenvolvimento de uma aplicação, né? Que uma parte também bastante custosa da aplicação é a documentação. Então, gerar a documentação automática é algo muito que vai facilitar muito nos seus projetos, tá? Então, esse aí foi a segunda parte do vídeo. Mostramos aqui como criar formulários, relatórios, fluxos, mostramos algumas funcionalidades do Maker, certo? Espero ter sido produtivo a sua experiência com o Maker Trial e que você acesse aí a nossa ferramenta completa para ter muitas mais funcionalidades ainda, ok? Até a próxima.